Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Na verdade, a gente vai falar sobre um dos períodos, a gente vai falar sobre o meu preferido, o romantismo. O romantismo, pra mim, assim, ele é o período mais bacana de ser estudado e pelas obras, enfim, na literatura, tá? Então, para quem não sabe, o que foi o romantismo? Então, o romantismo, ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos 18 e 19, tá? Ele deixou para trás os valores clássicos e inaugurou a modernidade dentro da arte, certo? O romantismo, na verdade, as obras românticas, né, elas baseavam-se nos valores da burguesia. E a burguesia era a classe social que substituía a elite absolutista em diversos países da época. Ele foi um movimento mundial, certo? Naquela época. E cada país, assim, tem as suas particularidades com relação ao movimento. Mas algumas características são bem específicas do período e a gente pode dizer que elas são um pouco, assim, meio que universais para esse momento, certo? Como o egocentrismo, né, quando o indivíduo ele é encarado como o centro do mundo, né, de ego, certo? O sentimentalismo exacerbado, exagerado, de tudo em excesso, eu gosto demais, eu odeio demais, eu amo demais, enfim. O nacionalismo, né, esse sentimento de amor à pátria, amor ao seu país, ao lugar de onde vem, né? A idealização do amor e da mulher, então se tinha uma visão de amor ideal, de mulher ideal, de idealizar a pessoa e o amor naquela pessoa e assim por diante, né? E também tinha um tom depressivo. Como assim um tom depressivo, né? Esse tom depressivo ele era típico de diversos autores e é facilmente encontrado como um discurso que foge da realidade, né? Exalta essa fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou até pela própria arte, assim, né? Como assim um tom depressivo? Sempre melancólico, que mostrava um pouco de tristeza e assim por diante, certo? Dentre os conjuntos de obras românticas produzidas nesse período, né, a gente consegue identificar 3 momentos do romantismo. Tem gente que diz que são 3 períodos, 3 fases, enfim, né, que são o romantismo ultrasentimental, o romantismo social e o romantismo nacionalista. Beleza? A gente vai falar então sobre cada um deles. No romantismo ultrasentimental, essa primeira fase, né, a característica principal são essas obras ultra romantistas mesmo, né? Elas são com um sentimentalismo exagerado e em geral também tem um tom depressivo, né? Por exemplo, exalta a morte, a loucura como fuga de uma realidade desastrosa, assim, de uma realidade onde o personagem, o autor, quer fugir daquilo ali, né? Mundialmente, uma obra que representa bem esse período, a gente tem Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, e a gente tem no Brasil o Álvares de Azevedo, né, que pode ser lido como alguém que realmente escreveu assim e dialoga com essa época da literatura propriamente. A segunda fase que a gente tem é o romantismo social, onde a principal característica é demonstrar, representar a miséria de um povo, né? E denunciar as coisas horríveis que aconteciam com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Que estão ali na marginalidade e que coisas que ocorriam assim com frequência, maldosas, enfim, né? Mundialmente, um escritor que a gente tem que se destaca muito para essa fase do romantismo é o conhecidíssimo Victor Hugo, autor de obras como Corcunda de Notre Dame, que é como a gente conhece aqui no Brasil, ou então Notre Dame de Paris, tem alguns conhecimentos relacionados com esse nome, e também é autor de Os Miseráveis, que é um super clássico, certo?
E a terceira fase do romantismo é chamada de romantismo nacionalista. Ainda é uma fase fortemente influenciada por Victor Hugo, tá? A nível mundial, ela é da época da Revolução Industrial, tá? E é marcada por dialogar com fatos históricos, né? Quando a história, ali, a narrativa dialoga com fatos históricos, certo? Que são fundamentais para a gente compreender os séculos 18 e 19, beleza? A nível mundial, como eu falei, Revolução Francesa. Olhando para o Brasil, a gente tem a chegada da família real no Brasil, né? E aí é onde diversos autores falam, construíram obras, né, com um forte tom nacionalista, falando do movimento indianista brasileiro, né? E aí é onde a gente tem autores como Gonçalves Dias e José de Alencar, que são os mais conhecidos para falar nesse tom nacionalista propriamente e seguir essa tendência desse momento, da literatura. Com relação a fatos históricos que envolvem esse período da literatura, né, a gente tem a Revolução Francesa, a invasão de Portugal por parte de pelas tropas, né, de Napoleão Bonaparte, a chegada da família real ao Brasil e a independência do Brasil. No Brasil, propriamente, o marco inicial desse período do romantismo na literatura é com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Através da poesia, a gente consegue identificar 3 fases desse romantismo aqui no Brasil, né? A geração indianista, a geração ultrarromântica, que seria a segunda, e a terceira, que seria a geração condoreira, certo? Na prosa, a gente tem o destaque do autor José de Alencar, que foi o principal escritor dessa época, nesse gênero, né? E as suas obras retratam a sociedade brasileira em seus ambientes urbanos, rurais e até mesmo mitológico, como no caso das obras Iracema e o Guarani, né, que é quando ele busca descrever o mito da criação do povo brasileiro numa mistura homogênica entre os índios e o povo, a sociedade europeia. Olhando para um contexto assim mais histórico, né, desse momento, como eu falei, se concentra ali com a chegada da família real ao Brasil. E com a chegada da família real ao Brasil, muita modernização, muitas coisas começaram a acontecer no nosso país, como a fundação do Banco do Brasil, a criação da imprensa brasileira, a construção do Museu Nacional, que foi incendiado agora no ano de 2018, o decreto de abertura dos portos aos países amigos, criação de ministérios e assim por diante. E no Brasil, as características do romantismo se assemelham muito a essas características que a gente falou que elas eram mais gerais, né? Por exemplo, no Brasil as obras se baseavam bastante no egocentrismo, que é esse culto ao eu, né? A idealização do herói, do amor, da mulher, o nacionalismo, a exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito e a fuga da realidade através da morte, da loucura, dos sonhos, da arte, enfim, certo? Cada momento, né, cada uma das 3 fases do romantismo tem suas características particulares. E assim, é mais ou menos isso, tá, gente? Isso é bem um resumo, tá? Tem muito mais coisa pra gente ler, tem toda a parte artística propriamente, de obras-primas realmente, tem muito livro bom pra gente ler desse momento e tem mais coisa relacionada à história, né? Que eu não trouxe aqui pra vocês hoje, porque eu acho que acaba ficando um pouco pesado. Eu vou deixar aqui depois na descrição alguns links pra vocês acessarem, se vocês quiserem saber mais, entender mais, enfim, tá bom? É isso!